gente! Gassenote mais uma vez, canal da notícia para vocês lá, para falar hoje sobre a violência entre os casais. Eu chamo de guerra dos sexos, tá? Vamos lá. Tudo começou lá nos Estados Unidos, anos atrás, quando o homem ia para ganhar cidadania e se casava com uma americana, e lá eles acabavam sendo escravizados e muitos sofriam violência, né? Muitos eram agredidos, muitos apanhavam. Gente, só que muita coisa mudou. Hoje a mulher não é mais submissa e chegou ao Brasil. Hoje a mulher não é mais sexo frágil e elas partem pra cima mesmo. Só que alguns homens não têm noção, né, de que tudo mudou. E tem mulheres aí que andam armadas, armas pesadas, elas... Só que pra ter arma, alertando que você tem que ter porte de arma, você tem que ter consciência, você tem que ter equilíbrio emocional, psicológico, e pra você não cometer aí delitos que acabam vitimando pessoas erradas. Não é o alvo que você vai querer. E muitas vezes tem mulheres que são... Às vezes num assalto você pode aí ser... sabe, você mesmo pode ser até morta pela sua própria arma. Às vezes você não sabe manusear, você vai se defender no assalto e as coisas dão errado. Já teve uma moça aí que ela entraram na casa dela e ela acabou matando o bandido com a arma dela, né? Então as mulheres hoje, elas são diferentes, né? Elas não são mais como antigamente, só que muitas vezes acontece que lá quando namora, né? Já começa, às vezes, lá no namoro o casal já tem os seus problemas e acaba um ficando emburrado, aí quando casa a coisa muda. Aí muitas xingam quando namora e quando casa a coisa complica ainda mais, e quando bate, quando namora... Provavelmente a coisa vai ficar bem mais grave quando se casar, porque não há respeito, né? Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês, que eu me trouxe aqui a ideia de falar pra vocês sobre isso, é que teve uma moça que, de classe média alta, ela espancou e machucou o marido, e depois eu falo pra vocês como terminou essa história, tá? E tem um outro caso também de um rapaz que se casou e a mulherzinha dele agredia eles frequentemente. Depois, mais pra frente, eu falo pra vocês como que aconteceu. Voltando aqui na pauta, gente, o que aconteceu com a mulher brasileira? A mulher hoje, ela parte pra cima mesmo, tá? Ela não tem medo mais. E, assim, a mulher não pode ser agredida, não pode ser humilhada. De forma nenhuma, gente. A mulher tem que ser respeitada, e assim como o homem também, da mesma forma, ambos têm que se respeitarem, né? E o que vem acontecendo, que a gente tem visto, é que muitos casais levam muito adiante isso, e quem perde, gente, são as famílias e eles mesmos, porque não é nada por nada, gente. A violência sai caro de alguma forma, e se é mais grave a violência, você tem que gastar com o advogado, você tem que fugir, então a violência sai caro, gente. O que tem que ser feito é que ambos têm que se resolver da forma mais certa, mais respeitosa possível. Você tem que entrar num diálogo e resolver o que é melhor, porque, gente, afinal de contas, não precisa ficar entre os tapas e beijos. O mundo é grande, gente, existe aí, a vida continua, a vida segue. Então, muitos homens têm sofrido agressões durante anos e não sabem o que fazer, né? Existe luz no fim do túnel. Você pode aí fazer um boletim de ocorrência por violência e agressão física, se você... Logicamente que você tem que ter prova, tem que ter provas cabíveis, provas verdadeiras, ou testemunhos que você realmente, né, vem sofrendo essa agressão física, né? Legítima defesa já é uma outra coisa que não se encaixa aqui, né? Eu tô falando aí de homens que sofrem violência, né? E você, às vezes, você casa e a mulher, ela bate, e às vezes a pessoa é da paz, gente, a pessoa tranquila, quieta ali, e aí a mulher vê que o marido não reage, ela bate ainda mais, né? Então são situações difíceis, muitos homens levam para um outro lado, eles acabam sendo humilhados e se sentindo assim, muitos vão para outro lado e acabando até de forma trágica para ambos, ou então para si mesmo. Às vezes os homens se sentem tão humilhados que eles chegam a tal ponto que não aguentam, né, gente? Então existem as delegacias aí, alguns reclamam que não estão sendo bem recebidos, que falam que é agressão baixa gravidade, mas não existe agressão de baixa gravidade, desde que muitas vezes cada um tem sua dignidade. Assim como a mulher, às vezes não é um tapa, mas é uma agressão verbal, a mulher se sente abalada, a dignidade é abalada, né, gente? E o homem, né, gente, tem que ser respeitado, ambos têm que se respeitarem. E muitas vezes as pessoas entram nessa vida nessa guerra do sexo, e a casa, o lar, acaba virando aí um ringue, né, gente? E
acaba vendo quem bate mais, quem apanha menos. Então as coisas não podem chegar a esse ponto, né, gente? Porque ser mãe é tudo de bom, né, gente? Ver aí o lado bom é ver o filho se dando bem, é ver o filho feliz, é ver o filho casado com uma mulher boa, uma mulher que respeite ele. Esse é o lado bom, né? Mas existe o lado ruim, que é a mãe, que é a leoa, né? Ver o filho sofrendo e ver o filho apanhando da nora, gente. Ver o filho sendo espancado pela mulher. Mãe nenhuma aceitaria isso, né? E esse é o lado difícil para as mães, porque um filho batendo no filho dela, né? A esposa, principalmente, que deveria ali proteger, cuidar. Então é difícil para as mães, né? Mas só que muitos filhos não contam, eles não falam para as mães que estão sofrendo, gente. Eles não contam. Muitas mães nem sabem que os filhos estão apanhando das esposas, né? Porque eles não falam, eles têm vergonha, né? Mas hoje existe a luz no fim do túnel. Se você acha que não dá para suportar, se você vem passando por situação difícil, você sabe realmente procurar ir a lei e reclamar por a agressão física. Tem um casal que eu vi outro dia, um casal de idoso, que, nossa, gente, ela xingava tanto ele, ela humilhava tanto, mas coisas de humilhação para E ele é idoso, assim, tava na minha frente o casal, e eu fiquei, nossa, se fosse meu pai, eu entrava no meio. Ela humilhava tanto ele, gente, era uma coisa tão, assim, terrível, sabe? Eram palavras tão agressivas. Então é isso, gente, às vezes tanto pra mulher é difícil, fere a dignidade, quanto pro homem, né, gente? Então ambos têm que se respeitar, e principalmente ter filhos, né, gente? Que é muito triste aí pros filhos. Assistir aí o pai agredindo a mãe, tanto verbal como físico, é muito difícil. E a mãe também agredindo o pai, né, gente? Ambos, né? Os filhos sofrem, né? Os filhos não têm partido, ambos dois, né? Então é isso, gente. Eu quero falar pra vocês. Não precisa chamar o Peter Parker, não precisa chamar o super-homem. Se você é homem e tá apanhando da sua mulher, também não precisa chamar aí os super-heróis, gente. É só você, e se você acha que não dá pra aguentar, que você vai procurar aí a justiça, né, por agressão física. E também aí nesses casais, aí ele resolveu perdoar ela, e estão juntos, e no outro casal o rapaz foi embora, né. Então, mas você aí vê o que é melhor pra você. E o importante é você viver bem, o importante é você respeitar ela respeitar você e viver em paz, né? Mas se você for homem e tá apanhando aí, não precisa gritar pros super-heróis, tá? Tem solução e é isso, gente. Eu acho que não vale a pena, a vida é curta, não vale a pena você ficar sofrendo aí, tá? Eu acho que tem que partir aí pro lado que é melhor pra todo mundo, porque a violência não leva a nada, né, gente? A violência acaba aí partindo pra um lado que não fica bom pra ninguém, dá ruim. Então, gente, você tem que pensar, usar o bom senso, tá? Usar o bom senso e levar as coisas pro lado mais da paz, né? E tirar, sabe, os casais, principalmente, tem que tirar, gente, os tapas, gente, porque casal não é tapa, casal não é tapas e beijos, fica só com os beijos e tira os tapas. Valeu, gente, e vamos tocar em frente aí da melhor forma possível, né? E que dê tudo certo. Valeu!